Revelado. A sinistra criatura que assombra a estrada do cemitério na noite da lua cheia. A noite estava pesada e a lua cheia parecia um olho enorme, observando cada movimento nas sombras. Ana, de 22 anos, caminhava apressada pela estrada que levava ao antigo cemitério. Sua casa simples à vista, mas a cada passo o medo pulsava em seu peito. Era uma noite típica da cidadezinha, envolta em lendas que faziam o povo sussurrar, mas para ela, cada murmúrio parecia agora um grito. Os rumores sobre a criatura que rondava a estrada à noite não eram apenas histórias para assustar crianças. Muitas já tinham desaparecido ali. A mente de Ana borbulhava enquanto o vento assobiava entre as árvores. Não, não pense nisso, ela repetia para si mesma, mas cada sombra no canto do olho parecia se mover, como se estivesse viva. Ela sentiu um frio na espinha. O suor escorria pelo seu pescoço, enquanto seu coração acelerava, pulsando forte, tão alto que parecia que poderia ser ouvido por qualquer um. Era só um brejeiro, Ana murmurou para si mesma, mas mesmo essa ideia parecia frágil. Ao cruzar o pequeno brejo, o ar se tornou denso e a neblina começou a se arrastar. Então ela a viu. Uma figura alta, envolta em uma névoa negra, absorvendo toda a luz ao seu redor. O lamento da criatura ecoou, um som que rasgou o silêncio da noite e gelou o sangue de Ana. Era como se o próprio medo tivesse tomado forma. Ela lembrou-se das histórias que sua avó contava, incluindo uma sobre um espírito maligno que se alimentava dos segredos da cidade, uma presença que se esgueirava entre os vivos. O que a avó nunca falou, Ana pensou com um leve tremor, era que esse espírito podia ter tudo a ver com sua própria família. A luz da lua iluminou um pequeno brilho nos olhos da criatura, que parecia conhecê-la profundamente. Ana hesitou. A estrada vazia, com a escuridão pesada ao seu redor, sentiu-se como se chegasse em um abismo. «Corra!» gritou sua mente, enquanto a criatura se movia lentamente, como uma sombra viva. Cada passo dela parecia arrastar os instantes, até que seu olhar fixo apertou ainda mais seu coração. O que o senhor Lúcio, seu vizinho tão querido, escondia? O olhar dele, sempre gentil, agora parecia ser um disfarce. Ana podia sentir a traição ali, bem na superfície daquela calma que ele sempre transmitiu. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Ana, o medo a guiando, tomou um impulso e começou a correr, mas a estrada parecia não ter fim. A criatura a seguia, como uma sombra maligna e implacável. O pânico a dominava, e ela sentiu a adrenalina jorrando em suas veias. Uma lembrança de Lúcio, rindo na varanda, misturou-se com a imagem da criatura. E se ele tivesse algo a ver com todas aquelas histórias? O riso amigável tinha se tornado um eco distante, como se tudo o que ela pensou que conhecia se desmoronasse. O que mais ele escondia? Ela olhou para trás e viu a criatura se aproximando. O horror a arrastou para um abismo de desespero. Enquanto as árvores sussurravam ao vento, o último olhar dela para a escuridão revelou uma verdade aterradora. Havia algo muito mais sombrio na vida dela do que um simples espírito. E a noite de lua cheia havia apenas começado. O que mais a aguardava? O vento assobiava fortemente, como se estivesse zombando de Ana enquanto ela corria. Seu coração disparava, os músculos ardendo de tanto esforço. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se a própria estrada tentasse agarrá-la e puxá-la para trás. O ar denso dificultava a respiração, e a neblina crescia ao seu redor, dando àquela noite um toque ainda mais opressivo.
Somente alguns passos até a segurança, somente alguns passos, murmurou agoniada. Mas a chantagem da criatura a mantinha com medo, e pensar em parar parecia uma ideia insana. O lamento, mais perto agora, soava como ácido em seus ouvidos. Era um som que misturava dor e cólera, um choro de almas perdidas. Cada vez que Ana olhava por cima do ombro, o impulso de tristeza que a criatura despertava enchia seu peito com terror. Ela viu um clarão entre os árvores e decidiu que era a sua chance. Com um impulso final, tomou um atalho entre os arbustos. As folhas arranhavam seus braços expostos, mas ela não se importava. Precisava chegar à luz, à segurança. Quando seus pés tocaram o chão mais firme de uma trilha pouco conhecida, Ana pensou que finalmente tinha escapado. Mas o alívio foi breve. A criatura estava ali, distante, mas não menos aterrorizante. Os olhos brilhavam como faróis na escuridão. Ana sentiu uma vontade incontrolável de vomitar, mas a adrenalina a mantinha em pé. Preciso me esconder, pensou, procurando freneticamente por um lugar para se abrigar. Uma árvore alta se erguia diante dela, seus galhos se contorcendo como braços buscando por algo. Sem hesitar, Ana a alcançou e se escondeu atrás do tronco grosso. O frio do solo sujo gelou suas mãos, mas ela não se importava. A respiração estava ofegante e os olhos fixos na escuridão à sua frente, onde a criatura continuava a se mover, lenta e calculadamente. O silêncio encheu o espaço em volta. O lamento da criatura se transformou em murmúrios quase compreensíveis, palavras que atravessavam o ar e se prendiam na mente dela. Ana, um eco familiar que gelou seu sangue. Por que você não vem até mim? O medo avançou como um veneno pelas veias. Como sabia seu nome? Ela sentiu seu estômago reviver com a intuição de que aquela voz era mais do que uma ameaça, era um chamado. Os contos de sua avó voltaram à sua mente. Os contos de sua avó voltaram à sua mente. Os espíritos se alimentam do que a gente esconde. Seria possível que a criatura soubesse dos segredos que Ana guardava, coisas que ela mesma se recusava a encarar? O sussurro aumentou, mais insistente, arrastando em sua voz um desespero encontrado em algum lugar do passado. O chão abaixo dela parecia vibrar com a tensão do momento. Quando Ana finalmente se virou, suas pernas tremiam. Não havia escapado. Sentia que a criatura estava mais perto agora, quase a um passo de alcançá-la. E se tudo que ela soubesse sobre Lúcio e sua família estivesse errado, o que misterioso o vizinho poderia esconder? A criatura se aproximava, a neblina mais densa cercando-a. O brilho dos olhos a fixava, revelando uma intenção sombra sob a luz da lua. Com um grito sufocado, Ana decidiu que precisava saber a verdade. Não só sobre a criatura, mas também sobre a própria família que a havia criado. Um desespero profundo a arrastou. Correu em direção à estrada, mas os ecos do lamento traziam perguntas e respostas que desde sempre a assombraram. Volte! A voz reverberou em seu interior, emaranhada entre os ecos de uma infância esquecida. Um último impulso a levou a um caminho conhecido, mas uma sensação implacável de que algo horrível a aguardava à frente. O que mais poderia ser revelado naquela noite sombria e silenciosa? O caminho à frente estava repleto de sombras, dançando em várias direções sob a luz da lua. Ana sentia cada movimento em seu corpo pesado, cada respiração se tornando uma batalha contra o medo. O eco de seus passos ressoava nas árvores, uma batida cadenciada de desespero. A criação da neblina parecia brincar com suas emoções, fazendo com que a linha entre o real e o imaginário se tornasse indistinta. Ela pode ouvir você, Ana. O sussurro ainda ecoava, e a cada passo que ela dava, a voz tornava-se mais próxima, mais disforme. De repente, a estrada e suas silhuetas de árvores viraram prisioneiras da neblina, e Ana parou, sentindo a necessidade de voltar. O impulso de investigar o que estava escondido lá atrás era forte, mas a lembrança dos olhos vermelhos ardendo em sua direção a mantinha paralisada. Do outro lado da trilha, uma antiga lápide se erguia, coberta de musgo e meticulosamente desgastada pelo tempo.
O mármore, quase pálido sob a luz prateada, exibia um nome que Ana reconhecia: Lúcio. O coração dela disparou novamente. Não pode ser. Ela queria entender, mas a ideia de desvendar segredos que poderiam estar ligados àquela criatura era aterrorizante. Enquanto analisava a lápide, o lamento soou mais uma vez, agora quase um grito, ressoando no fundo da noite. O medo estava se tornando uma presença tangível, envolvente. Ana se virou com o impulso de fugir, mas a neblina parecia quase viva, segurando-a em seu lugar, como se quisesse que ela ficasse ali, presa em seu próprio terror. Uma forma se destacou nas sombras, a criatura. Desta vez, ela não estava mais na distância. Estava bem ali, à sua frente. Os olhos brilhantes refletiam a luz da lua de maneira hipnótica. Ana sentiu um desespero absoluto tomá-la quando percebeu que não havia como escapar. "Por que você não vem até mim, Ana?" A voz surgia novamente, uma mistura de dor e sedução que a envolvia como um cobertor pesado. Com o coração na garganta, ela se lembrou de suas memórias, de como sempre tivera medo de fantasma, da história de seu avô sobre maldições que abrigavam os seres de sua família. As crianças nos enterros sussurravam sobre verdades do passado, sobre o preço de manter os segredos afetando-os. "É você, Lúcio", murmurou, quase uma oração. A criatura hesitou por um momento, como se ponderasse a resposta. "Os segredos não são apenas meus, são nossos." O lamento se intensificou, criando um coro de sussurros que se transformavam em risadas amargas e tristes. Ana sentiu a pressão em seu peito crescer, enquanto a realidade se tornava mais distorcida. Como aqueles ecos de vidas passadas haviam se entrelaçado com a sua? A neblina começou a recuar, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada, e em meio ao caos, uma imagem clara surgiu em sua mente. As memórias de sua mãe, palavras sobre o poder e a maldição que os laços familiares podiam trazer. Um impulso agressivo fez Ana avançar. Saber a verdade agora não era mais apenas uma questão de curiosidade, era uma necessidade de sobrevivência. Mas ao dar o primeiro passo, as folhas sob seus pés estalaram e a criatura se moveu, rápida e implacável. "Você deve escolher, Ana. Sabe o que está em jogo." O grito pulsou no ar e uma onda de energia gelada percorreu sua espinha. O que ela escolheria? Ficar e enfrentar a verdade ou correr novamente para a escuridão? Nesse exato momento, um barulho ressoou atrás dela. Uma porta rangeu. Uma velha casa, encoberta pela escuridão, surgia à vista. Era a única alternativa. Lúcio ou a verdade se escondiam ali. Com um último olhar para a criatura, a escolha estava feita, e a corrida frenética começou novamente. O que mais a aguardava dentro daquela casa amaldiçoada? A porta rangeu ainda mais, fazendo ecoar um som gélido no ar. Ana quase hesitou, mas a criatura atrás dela a fazia sentir algo que ia além do medo, uma necessidade desesperada de escapar. Com um empurrão da adrenalina, ela se lançou para dentro da casa, mal conseguindo pensar no que poderia estar a esperando lá. O interior da casa estava envolto em um manto de poeira e abandono. O cheiro de mofo e madeira apodrecida a atingiu como um tapa no rosto. Cada passo fazia o chão de tábuas velhas gemer sob seu peso, um som que se misturava ao sussurro persistente que parecia vir de dentro das paredes. Ana engoliu em seco, tentando localizar a fonte daquelas vozes, sabendo que elas poderiam revelá-la a verdades obscuras. Na penumbra, uma mesinha de canto chamava a atenção, adornada com um velho álbum de fotos. Ana hesitou. O que havia ali? Um fragmento do passado ou uma armadilha mortal? Mas antes que pudesse decidir, um eco distante a fez se virar. Um clarão de luz atravessou o espaço sombrio, projetando sombras dançantes que pareciam observar seus movimentos. "Você não deveria ter vindo." O sussurro era feminino, quase maternal,
mas carregava uma carga de dor imensa. Ana olhou ao redor, tentando encontrar a origem, mas tudo parecia pairar no ar como um feitiço. O calor de sua respiração contrasta com o frio que permeava a casa, criando uma pressão insuportável no peito. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão, Ana avistou uma figura, envolta em sombras e em vestígios de uma luz penumbrosa. Era uma mulher, com um olhar vazio e uma expressão que misturava dor e tristeza. As mãos dela estavam estendidas, como se tentasse alcançá-la. Ele não deve saber que você está aqui, a mulher implorou, tremendo. Quem é você? Ana perguntou, o medo tingindo sua voz. Sou a guardiã dos segredos do nosso sangue. A mulher não moveu os lábios. A voz parecia flutuar pelo ambiente, como uma lembrança persistente. Você está prestes a despertar algo que deverá permanecer adormecido. Lúcio, ele procura por você. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Os ecos de risadas e gemidos ganhavam força, e a criatura lá fora já não era mais uma sombra distante, estava se aproximando. Por favor, o que eu devo fazer? Sua mente estava uma tormenta, repleta de imagens do passado, das histórias que sua mãe lhe contara, sobre uma linhagem marcada por erros. Os laços que te prendem a ele precisam ser cortados. Você precisa enfrentar a verdade do seu legado. Antes que Ana pudesse processar tudo aquilo, a mulher sumiu na escuridão, deixando apenas um frio cortante no ar. O barulho da criatura crescendo lá fora a trouxe de volta à realidade. Com o coração pulsando, Ana percebeu que o álbum de fotos ainda estava ali, talvez a chave para desvendar os mistérios que cercavam seu passado e a conexão com Lúcio. Com mãos trêmulas, ela se aproximou, abrindo a capa desgastada. As páginas estavam amareladas e quebradiças, mas as imagens eram nítidas, como se os rostos ali pudessem falar. As fotografias mostravam sua família, felizes em dias ensolarados, ao lado de uma figura sombria que Ana sabia que era Lúcio. Algo na expressão dele a deixou alerta, como se um alerta de seu instinto dissesse que a maldição se estendia muito além do que ela imaginava. A última página revelou uma imagem embaçada, quase apagada por uma mancha verde, mas ao olhar mais de perto, Ana conseguiu distinguir uma palavra: sacrifício. O grito da criatura finalmente atravessou a porta, fazendo os vidros vibrar. Ana sentiu o pânico dominar seu ser, e agora precisaria não apenas da verdade, mas também de coragem para entender até onde sua própria linhagem a levaria. O frio percorreu sua espinha, enquanto ela se voltava, encontrando a porta de entrada se abrindo. Aqueles olhos que sempre a sorrateavam, agora estavam ali, mais próximos e mais famintos. O que seria necessário para escapar? Ele estava pronto para cobrar a verdade e, mais importante, seria ela capaz de pagar o preço? Um som de estalos fez com que Ana se virasse para o outro lado da sala. Uma sombra, mais uma vez, se agitou e, no fundo, outra figura pareceu surgir com um brilho de olhos vermelhos. Com um grito sufocado, Ana percebeu que teria que tomar uma decisão: correr ou confrontar o que lá estava, segurando as chaves de seu destino. O ar dentro da casa se tornava mais denso, como se estivesse colapsando sobre Ana. O eco da criatura crescia, misturando-se ao som dos estalos das tábuas sob seus pés. Os olhos vermelhos a observavam, ardentes e famintos, enquanto a figura sombria se aproximava, um borrão de músculos e sombras. Coragem, ela sussurrou para si mesma, mas a palavra soava vazia diante da iminente escuridão. As imagens do álbum pulsavam em sua mente, ecoando a realidade que ela não queria enfrentar. Lúcio, eu não sou o que você pensa que sou. Ana devagar começou a recuar, os pés deslizando sobre o chão em busca de uma rota de fuga, mas a criatura na entrada bloqueava a saída. Não havia como voltar atrás, era hora de decidir. Com um movimento rápido, ela segurou o álbum contra o peito, sentindo a textura da capa fria. O que a mulher dissera reverberava na sua mente. Os laços que te prendem a ele precisam ser cortados. A ideia de enfrentar o desconhecido era como um veneno ardente, mas o instinto de sobrevivência a obrigava a agir. Ela respirou fundo, os olhos fitando a figura que avançava.
Quem é você? Ana desafiou, a voz tremendo, mas firme. A resposta que vinha da escuridão era uma risada baixa, estridente. Eu sou a memória do que fomos, a sombra respondeu, e quando a luz que restava iluminou seu rosto, Ana teve que reprimir um grito. Era Lúcio, mas não exatamente. Ele parecia mais uma projeção de dor, sua pele pálida e olhos afundados, uma cópia distorcida que trazia em si uma essência do que poderia ter sido. Você não pode fugir do nosso destino, Ana. Sua voz soava como uma tempestade de ecos, profundamente familiar e ao mesmo tempo aterrorizante. Se você não enfrentar o sacrifício, tudo que você ama será destruído. Ana cerrou os dentes, encarando o que deveria ser parte dela, mas que apenas representava um pesadelo. Não sou parte disso. Não sou você. O coração dela batia forte, cada sílaba uma tentativa de derrotar aquele terror. A criatura agora ameaçadora se movia, como se sentisse a incerteza da jovem. O clima mudava e as paredes pareciam pulsar com uma energia própria. Os sussurros estavam de volta, crescendo e implorando. O que vou perder? Perguntou, o pensamento obscuro sobre a palavra sacrifício na ponta da língua. E à medida que as vozes se intensificavam, ela percebeu que eram ecos de sua própria história, de sua própria linhagem. Você pertencia a isso. Lúcio avançou, a sombra em sua forma se estendendo, tentando envolver Ana numa teia de poder e medo. A verdade está enterrada dentro de você. Olhe para o que está à sua frente. Ana, sem escolha, abriu o álbum, alimentar sua coragem e olhou novamente para as fotos. Aquela sensação de conexão estava ali, e com isso vinha um raio de esperança. Um trecho distante na memória vinha à tona, a história da avó que fora uma valente, que lutara contra as trevas por amor à família. Posso escolher! Ana gritou, e as paredes pareciam estremecer com sua determinação. O álbum em sua mão brilhava, aquecendo-se, como se respondesse ao seu chamado. Nesse momento, a figura de Lúcio se deteve, os olhos arregalados pela surpresa. Você não entende o que isso significa. Eu entendo mais do que você imagina. Ela deu um passo à frente, o medo se transformando em fúria. Estou pronta para enfrentar meu passado e fazer o que for necessário. Ela sentiu a energia da casa se intensificar, uma eletricidade no ar, enquanto a porta atrás dela ainda rangia, ecoando na noite. O grito de Lúcio soltou um eco ensurdecedor, dissipando-se em raiva. Mas Ana não recuava. A sombra recuava, a figura cada vez mais borrada, como se Nana não estivesse mais ali. A tensão no ar era palpável, e a escolha que ela fizera se tornava evidente. A batalha estava recém começando. Uma nova verdade emergia, e ela poderia ser o sacrifício ou a heroína. Quando a luz da lua começou a invadir a sala, um portal de sombra se abriu levemente ao fundo. O que estaria esperando por ela do outro lado? Agora, deixando a coragem tomar conta, Ana se dirigiu à luz, o passado e o futuro se entrelaçando no fio da decisão que ela tinha acabado de tomar. E enquanto avançava, os ecos sussurravam em uma sinfonia angustiante. Que os pactos sejam selados, a voz de Lúcio ressoou por toda a casa, plena de um aviso e uma promessa. E Ana não sabia o que aconteceria quando cruzasse o limite. Ela se voltaria para enfrentar o que estava lá, mas em que custo? Ana hesitou por um breve momento, a luz do portal a chamando como um canto de sereias. A curiosidade e o medo se entrelaçavam em seu peito, sufocando-a com uma ansiedade pulsante. O ar ao seu redor cheirava a terra molhada e algo mais, uma lembrança de podre que ecoava suas piores preocupações. O que estaria do outro lado? Havia uma parte dela que desejava recuar, se esconder na neblina de incerteza, mas a determinação a impulsionava. Quando pisou no portal, uma onda de frio a envolveu. A luz intensificava-se ao seu redor, e os sussurros que ecoavam em sua mente começaram a tomar forma.
Vozes distantes, como rumores de um passado esquecido, revelavam segredos que ela nunca desejara conhecer. Ana, Ana, elas chamavam, um lamento misturado com um aviso. Atravessando o portal, a visão se transformou. O lugar para onde acabou de chegar era um cemitério envolto em névoa. Agora, deixando a coragem tomar conta, Ana se dirigiu à luz, o passado e o futuro se entrelaçando no fio da decisão que ela tinha acabado de tomar. E enquanto avançava, os ecos sussurravam em uma sinfonia angustiante. Que os pactos sejam selados, a voz de Lúcio ressoou por toda a casa, plena de um aviso e uma promessa. E Ana não sabia o que aconteceria quando cruzasse o limite. Ela se voltaria para enfrentar o que estava lá, mas em que custo? Ana hesitou por um breve momento, a luz do portal a chamando como um canto de sereias. A curiosidade e o medo se entrelaçavam em seu peito, sufocando-a com uma ansiedade pulsante. O ar ao seu redor cheirava a terra molhada e algo mais, uma lembrança de podre que ecoava suas piores preocupações. O que estaria do outro lado? Havia uma parte dela que desejava recuar, se esconder na neblina de incerteza, mas a determinação a impulsionava. Quando pisou no portal, uma onda de frio a envolveu. A luz intensificava-se ao seu redor, e os sussurros que ecoavam em sua mente começaram a tomar forma. Vozes distantes, como rumores de um passado esquecido, revelavam segredos que ela nunca desejara conhecer. Ana, Ana, elas chamavam, um lamento misturado com um aviso. Atravessando o portal, a visão se transformou. O lugar para onde acabou de chegar era um cemitério envolto em névoa. As lápides pareciam dançar na luz fraca da lua, sombras projetadas em formas grotescas, como se estivessem vivas, observando-a. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo som da grama que sussurrava sobre os pés da jovem. Esperando, ao longe, uma figura emergia sob a luz prateada. Não era Lúcio, mas uma mulher alta, com cabelos longos e brancos, a pele pálida como se tivesse sido moldada pela própria lua. Seus olhos eram como poços de escuridão, engolindo a luz ao redor. Ela estendia uma mão, seus dedos finos parecendo garras, e sussurrou: "Bem-vinda, Ana. Você finalmente chegou." Ana sentiu o sangue esfriar em suas veias. "Quem é você?" A pergunta saiu como um sussurro involuntário, um eco de medo e curiosidade. "Eu sou a guardiã do que foi selado e do que você precisa enfrentar." A mulher movia-se com graça, embora cada passo parecesse pesaroso, como se as pedras que pisava a segurassem para trás. Seu destino não é apenas seu. Ele é o fio que costura sua linhagem, e suas escolhas decidirão o que será liberto ou destruído. "Mas o que eu preciso fazer?" Ana insistiu, o terror a envolvendo, mesmo enquanto se esforçava para manter uma faísca de coragem viva. A mulher sorriu, mas não havia calor nesse sorriso. "Você precisa enfrentar os ecos do passado, aqueles que se perderam, aqueles que você teme. O sacrifício não é só uma escolha, é um caminho que você deve traçar." Corações de pessoas foram sugados pela terra ao redor, seus lamentos perdendo-se entre criadores e criaturas. Estrondos vinham do abismo sob os pés de Ana, uma batida constante aumentando em intensidade, quase como um drum roll macabro. "Você vai ouvi-los, Ana. Eles precisam de você, e você deles." A guardiã fez uma pausa. "Você nunca esteve sozinha nessa jornada. Prepare-se para o que vem a seguir." A visão de Ana girou, e de repente o chão se abriu sob seus pés. Uma força invisível a puxava, e em um golpe de pânico, ela se agarrou à terra, à grama que parecia viva, pronta para arrastá-la para o abismo. "Não!" gritou, enquanto visões de rostos conhecidos passavam por sua mente, familiares e amados, envoltos por sombras, cercados pelo medo.
O chão a engolia e os gritos se intensificavam. Ana estava prestes a afundar no desconhecido, quando lembrou-se do álbum que levara. Com um movimento rápido, ergueu-o em direção à noite. As páginas começaram a brilhar, o calor se propagando, repelindo a escuridão. E quando o brilho cortou a neblina, uma nova revelação surgiu, uma figura emergiu entre os ecos. Era Lúcio, mas agora ele parecia mais inteiro, seus olhos ardendo com esperança. «Ana!» ele gritou, estendendo a mão. «Juntos podemos acabar com isso!» Mas a guardiã interrompeu lentamente. «Cuidado, Ana, nem todo sacrifício traz redenção.» E com isso, a luz e a sombra se colidiram, a energia ao redor de Ana crescendo em tumulto, explodindo em cores deslumbrantes e perigosas. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ana sabia que a resposta estava à sua frente, em meio ao caos. Em quem ela realmente poderia confiar? A escolha estava em suas mãos. O brilho cortante se intensificou, iluminando o cemitério com uma luz quase celestial, mas a sensação de pânico permanecia. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés e, antes que pudesse reagir, uma onda de energia a envolveu. Ela olhou para Lúcio, que parecia lutar contra a força opressora, sua expressão uma mistura de determinação e medo. «Ana, não olhe para a escuridão!» ele gritou, mas as palavras desapareceram em meio aos sussurros que a cercavam. A presença da guardiã tornou-se opressiva, uma sombra envolvente que se movia como se tivesse vontade própria. O ar estava denso, como se a própria noite estivesse pesando sobre ela. «Lúcio, precisa me ajudar!» Ana clamou, estendendo a mão em sua direção. O fulgor das páginas se intensificava e os rostos em sua memória começaram a flutuar entre eles, distorcidos de dor e desespero. Uma ação, uma escolha. Seu coração pulsava e tudo o que sentia era uma ansiedade insuportável. Mas a guardiã assistia com um olhar impassível. As escolhas têm consequências, minha querida, e algumas delas não podem ser desfeitas. Com um movimento rápido, Ana sacudiu o álbum para ela. O calor da luz agora irradiava como um sol ameaçador, e a névoa ao redor parecia hesitar. Naquele momento, ela sentiu que a força de sua ancestralidade estava em jogo, e não era apenas a derrota do medo, mas a conquista de toda uma linhagem. «Vamos, Lúcio, precisamos enfrentar isso juntos!» ela gritou, já sentindo a tensão na atmosfera se reverter. As sombras se moviam, parecendo vacilar como se quisessem recuar do poder da luz que ela emanava. Mas, ao invés de evitar o que lurava nas profundezas, a guardiã se aproximou, quase majestosa em seu jeito espectral. «Você não pode escapar do que já foi decidido.» Com um movimento rápido, Ana sacudiu o álbum para ela. O calor da luz agora irradiava como um sol ameaçador, e a névoa ao redor parecia hesitar. Naquele momento, ela sentiu que a força de sua ancestralidade estava em jogo, e não era apenas a derrota do medo, mas a conquista de toda uma linhagem. «Vamos, Lúcio, precisamos enfrentar isso juntos!» ela gritou, já sentindo a tensão na atmosfera se reverter. As sombras se moviam, parecendo vacilar, como se quisessem recuar do poder da luz que ela emanava. Mas, ao invés de evitar o que lurava nas profundezas, a guardiã se aproximou, quase majestosa em seu jeito espectral. «Você não pode escapar do que já foi decidido.» A luz do álbum explodiu em um clarão e Ana viu visões, batalhas ancestrais, rituais macabros, homens e mulheres gritantes condenados a vagarem entre os mortos. Uma história que não era só dela, mas de todos que a precederam, todos que sucumbiram ao chamado da escuridão. Então, de repente, um rugido ecoou do abismo. Era um som profundo e retumbante, como se o próprio cemitério estivesse se revoltando. As lápides começaram a se mover, e do chão quebrado emergia uma sombra colossal, uma figura grotesca com olhos vermelhos como brasas. A criatura se contorcia, como se estivesse tentando se libertar de correntes invisíveis, restos de almas atormentadas.
Ana sentiu o terror rastejar por seu corpo, seu coração disparado. Lúcio, precisamos fazer algo. Mas as palavras mal saíam de seus lábios, a visão da criatura eclipsando tudo. Não podemos retroceder agora, Lúcio respondeu, com a determinação ardente em seus olhos. Use a luz, faça com que ela brilhe mais forte. E nesse momento decisivo, Ana percebeu que a verdadeira escolha estava além de uma luta física. Era sobre aceitar o que muitas vezes tentamos negar. Toda a dor, toda a história. O que ela temia enfrentar não era apenas a criatura, mas toda a dor que sua linhagem carregava. O brilho começou a se concentrar, e em um mato de coragem, Ana gritou para a noite: "Eu aceito o que vocês foram, o que ficaram e o que ainda podem ser." Com isso, as páginas do álbum se levantaram como se tivessem vida própria, canalizando a história, o poder e o lamento. A criatura ergueu-se, seu rugido ecoando por todo o cemitério, enquanto a luz golpeou a escuridão. Ana e Lúcio, juntos, enfrentaram a amplitude do que essa batalha significava. Mas, enquanto os gritos se espalhavam, uma nova ideia começou a brotar em sua mente. E se não fossem eles os únicos com algo a sacrificarem? Uma angústia crescia quando ela se lembrou das advertências da guardiã. E naquele instante, uma pergunta lhe ocorreu. O que seria necessário para finalmente selar o passado? Antes que pudesse contemplar o que essa escolha significava, a escuridão sob seus pés se contorcia, e os ecos de vozes de pessoas há muito perdidas deixaram sua marca na mente de Ana. A jornada estava longe de acabar, e um novo terror se acendeu entre as sombras. O que realmente morava no coração daquela criatura? Que segredos ainda estavam por vir? Ana respirou fundo, o cheiro de terra molhada e decomposição a envolvia, ávida por resposta. A sombra colossal se levantava, o rugido reverberando nas superfícies de mármore, fazendo as pedras tremendo como se estivessem vivas. O calor da luz que emitia parecia combater o negrume, mas era uma luta desigual. As vozes invisíveis ao seu redor se tornaram gritos ensurdecedores, ecoando seus próprios medos. "Lúcio!" Ana gritou, mas a pressão da escuridão cercava, fazendo suas palavras parecerem uma fraqueza. Ele estava a seu lado, ousadia pura em cada milímetro de seu ser, mas ela podia ver a dúvida em seus olhos. "Ana, precisamos agir rápido!" Lúcio puxou-a, sua mão apertando a dela com urgência. "Use as páginas, canalize tudo isso." Um tremor nas mãos de Ana a fez hesitar. O brilho que emanava não era suficiente. As memórias da história de sua linhagem, aquelas que ela tinha aceitado, começaram a perder forma. Os fantasmas que a perseguiam começaram a transformar-se. As faces distorcidas agora preenchiam a esfera de luz soprada pelo álbum. Para cada raio de esperança, uma sombra descia. Enquanto a criatura avançava, suas garras como lâminas poderosas, cravando-se no chão, Ana gritou o mais alto que pôde. "A luz não é só minha, nós somos todos uma parte dela. Venham!" Naquele chamado, as memórias começaram a girar, unindo-se em uma explosão de cores e sons que dançavam ao redor dela. E em seguida, algo extraordinário aconteceu. Um grupo de almas surgia, emergindo do éter com olhares que transbordavam gratidão e dor. Homens e mulheres de todas as épocas juntavam-se a ela, cada um trazendo consigo uma centelha de esperança, um desejo de libertação. Mas essa união trouxe também um sentimento esmagador, como se cada um carregasse um fardo tão pesado quanto de Ana. "Quem são eles?" Lúcio perguntou, um misto de espanto e receio em sua voz. "Minhas origens", Ana murmurou, percebendo que não eram apenas parte de seu passado, mas da dívida que seu sangue carregava. Foi nesse instante, uma sombra de alucinação, que uma risada sinistra ecoou na noite. A guardiã, que antes parecia distante, agora estava bem próxima, seus olhos fixos em Ana como uma predadora. "Você acha que pode simplesmente reunir aquelas almas para escapar de suas escolhas?" A guardiã se aproximou, a voz carregada de desprezo. "Não se pode apagar os erros passados. Eles virão com você, mas suas faltas também. Você não pode conter o terror.
O chão sob Ana começou a se abrir, rachaduras se formando, revelando um azul profundo como um abismo sem fim. O ar ficou pesado, encharcado de lamentos. Agora, não era apenas a criatura que ameaçava a tranquilidade de suas reações. A própria história parecia querer devorá-la. Não pode haver paz sem o sacrifício, gritou a guardiã, provocando um súbito calafrio que percorria a espinha de Ana. As vozes se tornaram agudas, clamando por redenção, como se implorassem, mas a ideia que deixava seu coração apertado era fria e implacável. Quem ou o que ela realmente perderia? Ana hesitou, enfrentando o abismo que agora se expandia em suas unhas. Um novo rugido da criatura fez o solo tremer, mas algo dentro dela estava mudando. Ela começou a entender que o horror precisava ser admitido, que a dor era parte de sua jornada. Mas a que preço? Com cada segundo, a luta se intensificava. A sombra parecia absorver a luz, como um monstro faminto que não se saciava. E naquele momento, uma nova dor brotou no âmago de Ana. A possibilidade de perder tudo que realmente importava a invadiu de repente, e uma ideia a assombrou. Se ela aceitasse a verdade, e tudo isso custasse não só a si mesma, mas àqueles que amava. O que você está disposta a dar? Perguntou a guardiã, sua voz mais próxima agora, quase sussurrando. Ana olhou para Lúcio, que a observava, a tensão em seus músculos criando uma cena de angústia pura. A cada respiração, mais perguntas a invadiam, mas era a única dentro daquela batalha. O que ela realmente estava disposta a sacrificar para vencer? A claridade da luz se tornava instável, e Ana sabia que a próxima escolha precisava ser feita rapidamente. Com um coração acelerado, ela sentiu a força do que se aproximava. Não poderia recuar. Eu aceito, mas o que vai acontecer depois? Sua voz mal soava, uma última interrogação aos ecos das trevas. Os olhos da guardiã brilharam intensamente, e a resposta ainda pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. A escuridão pulsava ao redor de Ana, uma teia de sombras e sussurros que se arrancavam do abismo. Cada fio de luz que emanava dela parecia ser sugado, como se a própria sombra desejasse extinguir suas faíscas de esperança. Lúcio, tenso ao lado dela, olhava para a guardiã com um misto de horror e confusão. — O que você está pedindo, Ana? Ele perguntou, a voz quase inaudível em meio ao clamor das almas que se contorciam no vento. — Nós não podemos aceitar isso. Mas Ana sentiu uma onda de determinação. Ao olhar para as almas, percebia que cada uma delas tinha um nome, uma história, um remorso. Eram ecos de uma vida não vivida, de decisões que não poderiam ser revertidas. Com o coração pesado, lembrou-se das lendas que ouvira na infância, histórias de sacrifícios feitos em nome do amor e da redenção. Tudo o que ela queria era que esses espíritos encontrassem paz, e para isso seria necessário enfrentar sua própria verdade. Precisamos enfrentar isso juntos, Ana disse, com uma nova firmeza em sua voz. Se estamos juntos, talvez possamos vencer. A guardiã sorriu de forma sarcástica, um brilho malicioso em seus olhos. Você realmente acha que a união das almas pode combater o que você esconde? Seu passado sempre estará com você, suas escolhas serão seu peso. Aquelas palavras dispararam uma sensação de urgência em Ana. Ela sentia a escuridão se aproximar, como um predador esperando o momento certo para atacar. A sombra colossal, agora cada vez mais perto, fazia o chão tremer sob os pés. E as almas, uma a uma, começaram a se agitar, como se soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. — Não! Ana gritou. — Se vocês estão aqui, são parte de mim. Vamos juntos lutar contra essa escuridão. E, inspirada por um sopro de coragem, ela começou a canalizar a energia das almas. Sentiu cada história, cada dor e transformou tudo em luz. A esfera que a rodeava começou a brilhar mais intensamente, refletindo em cada rachadura do solo. As vozes se intensificaram, formando um coro de esperanças e desespero. Mas a guardiã não recuou.
Verdade não é luz, Ana. A verdade é uma máquina de destruição. Ela levantou a mão, liberando uma onda de sombras que se precipitaram na direção de Ana. A luz começou a se dispersar e as almas clamavam por ajuda. Ana podia sentir o peso crescente das memórias, como se cada alma estivesse puxando-a para baixo, tentando contar suas histórias, revelando segredos que estavam adormecidos. O que era o horror se tornava um turbilhão de emoções e revelações. Lúcio, ajude-me, Ana gritou, seu olhar implorando por um fio de esperança. Ele avançou, segurando a mão dela, e juntos tentaram reforçar o brilho. Mas a sombra os envolveu, escura e gelada, fazendo com que o coração de Ana disparasse. As vozes de desespero se confundiram com gritos de dor, e um pânico quase insuportável começou a consumir a cena. A guardiã então começou a rir, uma risada que cortava o ar como lâmina. Vocês não podem escapar do que são. Esse pesadelo é a sua realidade. Ana sentiu sua força vacilar e, em um momento de fraqueza, as vozes diminuíram. Não, eu não posso falhar. Ela teria que enfrentar o que temia. O amor e a dor que a ligavam aos que já haviam partido seriam sua única salvação. Com um grito primal, Ana deixou o medo entrar. As imagens começaram a fluir, memórias de amor, perda e unidade. E com isso, algo explosivo aconteceu. As almas começaram a se fundirem em uma tempestade de luz ao seu redor, brilhos que ofuscaram a escuridão. Ana teve a sensação de que uma nova escolha precisava ser feita. Aguardando uma resposta da guardiã que já não segurava seu domínio, ela percebeu uma porta se abrindo em seu íntimo. A luz da esperança e do sacrifício começava a se solidificar. Eu estou pronta, ela declarou, pronta para enfrentar o que viria. Mas, imediatamente, uma sombra horrenda irrompeu do chão, tomando a forma de uma enorme mão. Antes que pudesse pensar, essa mão prendeu Lúcio, arrastando-o em direção ao abismo. Ana sentiu seu coração parar. O que ela tinha sacrificado em nome da verdade? Pior ainda, o que aconteceria a Lúcio agora? Lúcio! Ela gritou, a voz tingida de desespero, mas o eco do seu chamado se perdeu nas trevas que se avolumavam. A guardiã lançou um olhar triunfante. Agora você terá que escolher, suas almas ou a vida de quem ama. O que você está disposta a perder? O tempo está acabando. A pergunta ressoou na cabeça de Ana como um tambor, infundindo terror. Ela precisava decidir, e o abismo aguardava. Uns prantos agonizantes ecoavam ao redor, enquanto o chão tremia sob seus pés, a verdade se aproximando. O que ela faria agora? Ana sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. A visão de Lúcio sendo puxado para a escuridão a perfurava como uma lâmina afiada. Seu coração batia forte e a pressão aumentava, fazendo sua respiração falhar. O desespero a envolvia como uma armadilha invisível, enquanto a guardiã observava com um sorriso sinistro. Escolha, Ana, o que você realmente valoriza. A voz da guardiã era um eco cruel, ressoando nas paredes do cemitério. Ela olhou nos olhos de Lúcio, que a fitava com uma mistura de amor e medo. Eu não posso te perder, ela gritou, a emoção inundando cada palavra. Mas a sombra ameaçadora ao seu redor crescia, e a dor no peito dela se intensificava. As almas atrás dela, ainda se contorcendo e lutando para se libertar, estavam ligadas a um passado que ela hesitava em enfrentar. Ana se lembrou das histórias da avó, dos sacrifícios feitos em nome do amor e da redenção. Este é o meu legado, ela decidiu, sentindo a determinação crescer dentro dela. Se a verdade é esse preço, então eu pagarei. Com um movimento rápido, ela se virou para a guardiã. Não importa o que você faça, não vou abrir mão de Lúcio, nunca. A luz do álbum em sua mão começou a brilhar intensamente, refletindo a pureza de suas intenções. As almas começaram a se agitar, percebendo a resiliência dela. Ana respirou fundo e gritou,
Se precisar, levem a mim, mas deixem Lúcio em paz. Ele não deve arcar com as minhas escolhas. Uma onda de luz dourada irrompeu dela, preenchendo o ar, e uma fúria primitiva tomou conta de tudo ao redor. A sombra colossal hesitou, como se fosse queimada pela luz que agora cercava Ana e as almas errantes. Ana sentia seu poder crescendo, tornando-se uma chama viva, iluminando o caminho para a verdade. Você não pode fazer isso! A guardiã rugiu de raiva, enquanto a escuridão ao redor retrocedia. Os segredos não foram feitos para serem expostos. Ana olhou para Lúcio, que estava prestes a ser consumido pela magia da sombra. Juntos, sempre, não importa o que aconteça, nós enfrentaremos isso. A luz cresceu e fraturou as correntes que cercavam Lúcio, libertando-o da sombra. Ele então se lançou para Ana, segurando a mão dela, e juntos eles canalizaram o que havia de mais verdadeiramente humano dentro deles: amor, dor e a força da ancestralidade. Sim, ele gritou, vamos acabar com isso! Com um grito poderoso, eles uniram seus corações, e a luz se intensificou, envolvendo cada sombra ameaçadora. A criatura, com seu lamento agudo, foi finalmente empurrada de volta, despedaçada pela força da verdade e do amor inabalável que os dois compartilhavam. E naquele instante, Ana entendeu. A verdadeira força não estava em sacrificar outros, mas em aceitar e enfrentar o que era de mais sombrio dentro de si. Cada escolha, cada história de dor era um grito de liberdade. Ela poderia virar a página da sua vida e, finalmente, pode enfrentar e curar as feridas do passado. A luz os envolveu e a guardiã uivou em desespero, mas o poder de Ana e Lúcio era imbatível. Juntos, eles estavam prontos para reescrever a narrativa. A escuridão começou a se recolher, as vozes das almas agora se unindo em cânticos suaves de cura e libertação. O cemitério brilhou como um farol na escuridão. Cada lápide, cada espírito que estivera sofrendo, agora descansava em paz, libertado das correntes que os prendiam. Quando a calma finalmente se estabeleceu, Ana e Lúcio se encontraram um no olhar do outro, um sorriso suave de reconhecimento. O peso da noite anterior tinha desaparecido, e a lua cheia, agora, criava um manto de esperança sobre eles. Estamos juntos, sempre, Ana murmurou, sabendo que iriam enfrentar o que viesse pela frente. A jornada não havia terminado, mas agora, finalmente, eles tinham o poder de moldar seu destino. E enquanto se afastavam do cemitério, as sombras dançando atrás deles, uma certeza marcante permanecia. O passado nunca seria esquecido, mas não os definiria. O futuro brilhava à frente, um futuro onde a luz e a verdade teriam sempre o poder de vencer a escuridão. Se você curtiu essa conclusão arrebatadora, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não deixe de ativar o sino para receber todas as notificações e não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros fãs a descobrirem essa narrativa eletrizante. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão épica. Vocês, verdadeiros fãs de terror, sabem a importância de apoiar o canal através dessas ações.